Waiting for Renata. Oi, Rê. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer em estar com vocês. Você? Também, estava na correria aqui, mas cheguei a tempo para poder participar de tudo. Foi um prazer vocês me convidarem. É super, para mim é gratificante poder contar a experiência que eu tô fazendo aqui, né? Inclusive, até nos meus treinos, mudei muito, né, a parte de programação. Pô, eu tô achando um máximo, um máximo. Tô muito mais empolgada para treinar. Esse é o melhor feedback que a gente pode receber, né? Quando as pessoas realmente conseguem aplicar o que eles aprendem no curso. Não é só a gente passar a informação, vocês aprenderem e realmente conseguir replicar, aplicar o que a gente... Exatamente. Eu consegui, além de entender, eu consegui replicar não só em mim, como nos alunos. E aí eu estou bastante feliz com esse final de ano, né? Por mais que esse ano teve a época da pandemia, eu consegui o resultado com eles muito rápido. Justamente colocando a periodização de vocês, tudo que eu aprendi no curso. Então, para mim, está sendo assim, maravilhoso contar da minha experiência com vocês. Nossa, que bom, Rê. Obrigada. A gente quer saber tudo, todos os detalhes. Não, eu sou muito fã de vocês. Obrigado. Eu vi ali o Antônio comentou que foi uma honra ele ser chamado de Cole Sager brasileiro. Não é Cole Sager, é Cody Anderson. Cody Anderson. Porque o Lindomar é o Cody Anderson. É o Lindomar? Foi. Entendi. A gente vai chamar o Lindomar para fazer uma entrevista com ele também. Vai todo mundo achar que a gente está entrevistando o Cody Anderson. Então, Rê, conta pra gente da onde você é. Você é da Crown Ipanema, mas Isso. Conta mais detalhes aí de quanto tempo você já é coach, quanto tempo você treina. Então, vamos lá. Conhecer melhor. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? A Crown Ipanema é minha, né? Eu sou dona e head coach da Crown Ipanema. Então, no início que a gente abriu, foi uma experiência e tanto, né? Eu sempre trabalhei em muitos crossfit, mas eu mesma não tinha experiência em montar treino. E aí surgiu a oportunidade de abrir a Crown Ipanema, né? Graças à minha família. Tá bom, vamos abrir. Eu só tinha experiência como professora. Como é que vai ser a experiência em montar treino e dar aula? E aí foi uma grande surpresa para mim. Eu pedi ajuda, eu trabalhava com uma professora muito boa. Ela é até aqui do Rio também, se chama Natália Perrone. Eu já trabalhei com ela na Crown de Copacabana e na Crown do Flamengo. Só para vocês entenderem, a Crown ela é uma franquia aqui no Rio, né? Sim. Tem Crown Ipanema, tem Crown no Flamengo, né? Que é na Lagoa, tem Crown em Botafogo, então tem muita Crown. Então, aqui no Rio, a gente tem muitas. E a Bio expandiu em São Paulo, né? É uma marca, assim, muito grande aqui. E como eu sempre trabalhei em Crown, eu vi a oportunidade de abrir aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. A gente fica a 50 metros da praia aqui. Nossa, que delícia! A gente tem que conhecer. Adoro o Rio. Próxima vez vamos aí conhecer a Crown Ipanema, com certeza. Não, vocês são super bem-vindos. Quando vocês quiserem, são 50 metros da praia, do lado, né? Então, eu faço muita corrida embaixo da cidade aqui na praia. Que para mim é do lado, né? Maravilhoso. Ótimo. E aí cenário perfeito. Maravilhoso. E aí começou a surgir a oportunidade de eu ter uma Crown, abrir a Crown. A gente só tem 2 anos e meio só. É bem recente. Uhum. A minha experiência com CrossFit, ela deve ter uns de 4 a 5 anos de experiência. Como professora. E agora, como head coach, eu já tenho 2 anos e meio de montagem, de treino. Eu evolui bastante no curso, né? Quando eu fiz o curso com vocês, na época da pandemia, me deu uma evolução muito grande. Evolução no sentido de eu não gastar tanto tempo para montar uma periodização como eu gastava. Né? E eu dou muita aula, então eu não consigo montar planilhas de repente, 1 mês. Eu não tenho tanto tempo livre. E aí eu prefiro até montar treinos de 1 em 1 semana, porque eu consigo ver a evolução dos meus alunos e ver que às vezes, a semana passada eu montei tal tipo de treino, mas de repente essa semana não vai se encaixar muito. E comecei a entender como é que eu montava uma periodização rápida sem eu ter que me desgastar. E antes de eu ter o curso com vocês, eu demorava muito tempo. Era, sei lá, 2 horas, às vezes 3 horas. Eu não tinha muita ideia. O que eu posso fazer? Mas nem por causa disso eu tinha sucesso, né? Claro. Até porque a Faculdade de Educação Física, ela dá uma base pra gente. Mas a gente só começa a ter a base quando a gente começa a realmente fazer um curso voltado para o CrossFit. A minha experiência no CrossFit não foi tanta. Então, na hora que eu fui montar, eu quebrava um pouco minha cabeça. E aí,
a montar, né? A gente é uma casa, só para vocês entenderem, a Pro Ipanema é uma academia muito pequena, né? Pequena no sentido de espaço. Só que como eu tive sucesso muito rápido aqui, porque a gente, antes da pandemia, numa academia pequena, a gente atingiu 220 alunos. Caramba! Nossa, muita gente. Foi uma expansão muito rápida. Então, eu falei, então eu estou no caminho certo. Se eu estou conseguindo aluno, é porque a minha programação também está boa. E aí eu sempre falo muito para os alunos, né? O que o Bernardo falava no curso a gente erra para poder errar um pouquinho menos. E aí, o que aconteceu? Os meus alunos, eles gostavam muito de WOD todo dia, WOD de alta intensidade, sair morto. Todos os alunos são assim, né? A maioria de todas as boxes, aí para ir mudando a mentalidade, mas é aquilo que a gente fala, depois que eles começam a perceber a diferença de fazer outra, é porque eles não sabem outra coisa, né? Eles talvez não tiveram outra experiência. E aí eu também achava que meus alunos tinham que sair mortos, todo santo dia sair morto. Sim. E antes disso, eu sabia que meus alunos precisavam de força, né? Porque eu sempre fui muito enraizada na musculação. Eu comecei na musculação. Então eu sabia que meus alunos precisavam fazer força, né? Deadlift, bench press, precisavam fazer força de puxada, que é o street pull-up, né? Diferentes pegadas. Isso eu sempre E aí, foi nessa parte, quando eu fiz o curso de vocês, eu falei, nossa, eu tô errando muito. Tô errando muito. Porque não tem como a gente fazer força e depois um WOD de alta intensidade. E foi isso que me fez com que eu pensasse de forma diferente. Como assim? Então, meus alunos, eles não podem fazer o WOD de alta intensidade todos os dias e eu também não posso deixar de colocar força. E aí, esse curso me deu uma base. Só que a grande questão, quando eu acabei de fazer o curso, foi como é que eu vou explicar para os meus alunos que eles não vão fazer o WOD todos os dias e que eles vão precisar fazer força também. E aí foi a grande questão. A maioria dos meus alunos aqui, o que eles querem? Qualidade de vida, longevidade e, claro, a estética, né? E evolução. E aí muitos me procuram assim, Renata, eu quero iniciar o CrossFit, eu nunca fiz, mas eu não suporto musculação. E aí eu falo, e agora? Como é que eu vou conseguir convencer esse aluno a vir no dia que só tem acessório? Então, e aí foi a grande questão. Então, o que eu fiz? Segunda-feira, né, eu começava a colocar WODs intervalados, ou um WOD curto, ou um WOD longo. Eu entendi a necessidade de eu colocar o WOD intervalado, o WOD curto, o WOD de média duração, o WOD de longa duração. Comecei a entender a realidade de colocar treinos também em baixa intensidade, o WOD de baixa intensidade. Entendi que meu aluno precisava fazer o acessório, porque sem acessório, ele não ia evoluir em nenhum movimento, seja ginástico, seja de LPO. E aí, o que eu fiz? Eu expliquei exatamente para os meus alunos, que eles me questionaram, Renata, eu não quero vir no dia que tem pezinho. A aluna falou isso para mim, no dia do pezinho, no dia do acessório. Aí eu expliquei para ela, vem cá, musculação é importante, certo? Certo. Não é, a musculação não vai te dar qualidade de vida, longevidade, vai te deixar forte? Vai. Então, por que você não gosta de fazer os acessórios? Ah, porque é muito chato. Eu prefiro sair daqui cansada. Aí eu falei, mas você fazendo acessório, você também vai sair cansada. Por quê? Porque você está treinando força. Você treinando uma força bem qualificada, bem planejada, você vai sair cansada. E aí eu fui explicando isso para eles antes da aula. E aí comecei a introduzir. Não tinha um aluno meu que não saía cansado no dia de acessório. Olha não aí. tinha. Todos os alunos mortos no dia de acessório. Por quê? O que eu comecei a fazer? Eu estava vendo muito a planilha do Bernardo, né? Do curso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a botar em forma de EMON. Vamos fazer um aeróbio diversificado? O aeróbio diversificado. Exatamente. Então, teve dias que eu botei um EMON de 35 minutos. Galera, primeiro minuto, street pull-up. Segundo minuto, Romanian deadlift. Terceiro, a gente coloca o real dead fly. E eu comecei a fazer em forma de circuito. Uma semana eu botava em forma de EMON. Na outra semana, eu botava, de repente, um fortime acessório. E aí, expliquei o sentido deles trabalharem em baixa intensidade. Esse foi outro questionamento que eles fizeram. Renata, por que eu tenho que trabalhar em baixa intensidade? Eu falei, justamente porque a gente tem que treinar o nosso sistema aeróbio, a nossa via oxidativa. E comecei a explicar para eles
o que a gente viu na parte da fisiologia. A diferença dos 3 sistemas, né, para poder explicar para eles, que muitos viam no quadro, galera, hoje é corrida de 15 minutos em baixa intensidade. E muitas vezes eu vi os alunos se matando, né, chegando aqui cansado, esbaforido. Falei, galera, baixa intensidade não é isso. Se você não tem frequencímetro, sem problema. Então, vamos pela percepção subjetiva de esforço. O que é isso? É você estar se sentindo bem, é você não estar se sentindo cansado. Não quer dizer que você não vai suar, você vai suar, então você consegue fazer essa corridinha conversando com o seu colega. E comecei exatamente a exemplificar para ele. Baixa intensidade, vai treinar a sua capacidade aeróbica, consequentemente você vai utilizar a gordura como fonte de energia e, consequentemente, você vai construir a sua durabilidade biológica. Foram essas palavras que eu falei com eles. Gostei dos termos, né, Renata? Gostei dos termos. A Rhea foi uma aluna super aplicada, aprendeu tudo direitinho, muito bom. Por isso que eu sou muito fã de vocês, porque eu comecei exatamente a explicar para meus alunos, galera, baixa intensidade. Se a gente não construir nossa durabilidade biológica, a gente não vai conseguir fazer o CrossFit por muitos anos. E o intuito da gente fazer o CrossFit por muitos anos é construir nossa longevidade aqui, né? Porque aqui é um lugar prazeroso. E aí eu comecei a montar treinos de baixa intensidade e comecei a colocar, como a gente tem a orla aqui disponível, o que eu comecei a fazer? A gente é muito pequeno, então eu não conseguia botar muito ergômetro como forma de aquecimento. Sim. Porque a gente só tem 3 remos e uma bike. Então, se eu tenho uma esquina aqui que é muito grande, que uma volta aqui na gente é 600 metros de corrida e quase não passa ninguém. E eu comecei a abusar muito de baixa intensidade na corrida, como aquecimento. Uma vez eu peguei até uma ideia de vocês no treino, que eu faço a planilha de vocês até hoje, né? E eu me amarro. E aí comecei a pegar várias ideias de treino. Poxa, eu vou botar então uma corrida de 3 km de baixa intensidade e depois eu vou montar, de repente, um odd de 4 round for time. E aí eu comecei a entender também a importância do deload. Aí já entra toda a parte da baixa intensidade, parte do deload. Expliquei também que não necessariamente o deload tem que ser uma semana, assim, teoricamente difícil. Você vai cansar na semana deload, mas você vai estar baixando a sua intensidade e o volume. Porém, você vai sair daqui cansado. E aí comecei a explicar exatamente o que vocês estavam fazendo. Baixa intensidade, expliquei a importância do deload para eles. E aí, isso foi uma parte de WOD, né? Tudo que vocês me passaram, comecei a passar aqui. E aí, fui falando com eles a diferença. Galera, essa semana é para vocês darem o máximo. Por quê? Essa semana vai ser mais puxada. Segunda-feira a gente começa com o óleo intervalado. E expliquei a diferença do óleo intervalado, quando a gente quer chegar quase ao VO2 máximo, que a gente tem que ter bastante tempo de recuperação. E expliquei a diferença também do linear de lactato. Eu passei exatamente vários WODs que vocês ensinaram no curso para eles. E eles viram a diferença. Caraca, não estou aguentando. E aí eles morriam quando de verdade, né? Morriam de verdade. Alta intensidade mesmo. Exatamente. Eu consegui ensinar para eles a diferença da gente treinar realmente alta intensidade, a diferença do dia, galera, hoje é só fazer acessório, é para você levar em consideração a sua força, é para você fazer bem feito. Por quê? Porque no dia seguinte, posso passar exatamente um dia de baixa intensidade novo, mas no outro dia você vai fazer um WOD de repente de média duração. E aí eu comecei a fazer exatamente na minha periodização. O que o Bernardo falava, a turma tem que fazer o WOD de 2 vezes na semana, mais ou menos. Só que pelo meu comercial, né, toda box tem um perfil de público e um perfil assim comercial. E aí o que comecei a fazer? Eu comecei a fazer pelo menos 2 dias de baixa intensidade, colocando corrida, colocando acessório, colocando complexo de snatch, complexo de clean. E aí, nos outros 3 dias, eu mesclava o WOD intervalado. Às vezes, eu mesclava o WOD de VO2 máximo na outra semana. E aí, eu mesclava com o WOD longo. O WOD mais de 20 minutos, ou o WOD de 20 minutos. Mesclava com o WOD de média duração. E aí, eu fui mesclando isso para eles poderem entenderem. E aí, eu recebi muito feedback positivo dessa maneira. Poxa, Renata, eu estou conseguindo treinar muito melhor. Por quê? Porque eles estavam tendo descanso. Sim, então eles já perceberam uma melhora na performance deles e também na força, né? Você fez a periodização de força e ganharam força. Essa alternância de intensidade é fundamental para a evolução, né? Nenhum outro esporte que a gente acompanha,
o atleta treina em alta intensidade todos os dias. Então, não tem por que a gente... Nem o próprio CrossFit, se a gente segue o site da CrossFit, você vai ver que tem dia que é só força, tem dia, obviamente, que é alta intensidade. Então, criou-se essa cultura que todos os dias tem que ser treino em alta intensidade, exatamente por o que você falou, uma coisa comercial por trás, mas isso não é uma coisa duradoura, né? Isso não é uma coisa que mantenha o aluno saudável durante muito tempo. É uma coisa que você acaba tendo uma rotatividade grande de alunos, as pessoas que fazem treino em alta intensidade todos os dias acabam até aumentando o índice de lesão. A gente percebeu isso muito quando a gente mudou também. A gente também fazia isso, a gente também teve essa fase. E a gente percebe hoje em dia que os alunos têm muito menos problema de lesão, eles continuam evoluindo. E quando a gente faz treino em alta intensidade, realmente em alta intensidade, como foi hoje aqui no box, hoje foi um treino super intenso. Eu passei ontem para eles, foi ontem que eu passei até um treino que vocês passaram parecidos, que todo treino que vocês postam no feed de vocês, eu acompanho e falo, nossa, eu vou testar esse WOD. Mas é um pouquinho mais difícil para eles, né? Ontem eu fiz aquele WOD que vocês fizeram começava com 2 pull-ups, aí eu botei snatch e botei o wall ball pesado. Aí começava com 2 pull-ups, botava 5 snatch e fazia 7 wall ball. E aí descansava no segundo bloco eles iam aumentando. Nossa, esse foi maneiríssimo. Esses treinos eu tenho usado bastante, tanto para a turma quanto para atleta. O intuito é você preparar, literalmente, preparar o coração para o que vai acontecer. As demandas do exercício vão ser acompanhadas pela capacidade do seu coração, porque ele vai aquecer, explicando de maneira simplória assim mesmo. Então, ele começa aquecendo. Você vai aquecendo dentro do WOD. Vai aquecendo dentro do WOD. Eu tenho posto bastante WODs, assim, não só para os meus atletas, mas para os meus alunos. Então, isso é uma coisa legal também. Muitas coisas que eu coloco, que eu falo no curso, que a gente usa na aula, a gente usa também para atleta. É óbvio que é uma pegada bem diferente. A atleta tem um intuito competitivo, a atleta tem um volume muito mais alto, mas muitas coisas você pode transferir de um lado para o outro, né? E eu faço isso bastante. Então, você está fazendo um treino aí que os atletas têm feito aí nas últimas semanas e vão continuar fazendo durante um bom tempo. Eu só mudei os movimentos. Eu botei assim de propósito, né? Eles puxavam no pull-up, puxavam no snatch e ainda tinha que empurrar no wall ball. Eu falei, nossa, o ombro deles e o braço vão ficar moídos. E aí eu botei 30 libras para os meninos e 20 libras para as meninas. E foi um treino assim matador. Eu só dei 35 minutos de time cap para eles. Tinha que ser 40 minutos, né? Mas assim, na programação que eu encaixei não dava. Porque o que eu tô fazendo? Eu tô botando muito exercício de core no dia que eu só boto o WOD. Ótimo. Muito. E eu tô gostando muito de usar exercícios de core, mais do que eu usava, né? Para poder aquecer. Às vezes... Com preparação. Isso, exatamente. Tô gostando muito, porque seja em movimentos de LTO, seja em movimentos de WOD, eu acho que aquece muito bem o corpo. E aí eu comecei a ter essa experiência com eles. Então, a maioria das vezes que eu boto são exercícios de core para aquecer antes do WOD e depois eles fazem, né? Claro, fazem um específico, né? Seja o snatch, a gente vai aquecer, fazer um leve skill com a barra e aí eu já boto eles pro WOD, como foi o caso de ontem. Eles já aqueciam dentro do próprio treino, então eu não precisava de um aquecimento tão específico, já que eles fariam um WOD assim bem pesado. E aí já passei vários que vocês passaram no perfil de vocês, mas com alguns movimentos diferentes, eu achei assim um máximo. E eu comecei a entender, dentro desse WOD, determinado sistema energético mais predominante. E a gente começa a entender, nossa, então hoje eu quero só uma carga leve, um peso leve. Então, a predominância que eu quero deles é sistema aeróbio. Mas para isso, eu estou dando a ferramenta para eles treinarem a via oxidativa deles. Eles não estão simplesmente fazendo WOD sem estar sendo treinado. Então, por isso treino com propósito, né, Rê? Treino exatamente. Com propósito. É o nosso lema, né? Exatamente. Treino com propósito. Então, eu falei só de WOD, né? Mas assim, eu não posso também deixar de falar da força. Vocês foram grandes mentores de eu ter melhorado muito a minha priorização de força, mas muito, 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 muito. Até porque a gente veio de uma época da pandemia. Então, o que eu senti, né? Claro, a gente voltou com muito menos alunos e eu percebi a perda muito grande da carga respiratória e principalmente perda de força. Isso foi nítido.
para quem está fazendo treino em casa, né? Não tem como os alunos não perderem. Isso foi um fato. E aí, o que eu pensei? Na época da pandemia, eu comecei a fazer a planilha de vocês. E no curso, vocês já tinham apresentado o método Cluster Training. E eu fiquei assim, eu achei um máximo o método Cluster Training. Eu já tinha escutado falar, mas eu mesma não tinha nunca executado esse método. E aí eu falei, executei em mim. Como a gente estava com uma turma muito reduzida, eu falei, eu vou passar esse método para a turma, esse protocolo. Eu acho que vai ser um grande sucesso. E comecei a passar, expliquei para eles, né, o intuito do treino, e eles se amarraram. Eu passava 2 vezes na semana o Cluster Training e botava junto com... Acho que eu tirei back squat na primeira semana. Eu não coloquei back squat e front, porque eu precisava priorizar mais o front, que é o movimento frontal que a gente usa mais no CrossFit. Então, como eles estavam muito fracos, eu não consegui botar. E aí eu comecei a colocar o Cluster Training, botei, se eu não me engano, são 6 semanas que eu botei. E eles ganharam muita força, mas muito. Ganharam muita força. Assim, foi um salto muito grande. E você começou, uma das primeiras coisas que você falou foi que seus alunos, buscam longevidade. Sim. E essa relação força e longevidade é uma coisa clara aí pra gente. Você envelhecer, a gente talvez não pense nisso agora, nesse momento. A gente tem, sei lá, eu tenho 45 anos, muitas pessoas ainda não têm isso em vista, mas é uma maneira de você envelhecer produtivo, envelhecer capaz de fazer atividades básicas que, quando a gente envelhece, talvez a gente nem perceba que a gente está perdendo. Por exemplo, tirar um objeto do chão, sentar numa cadeira. A gente teve experiências aqui. O pai da Diva, por exemplo, que envelheceu muito fraquinho, que não conseguia fazer essas coisas. Então, se a gente conseguir postergar essa perda de força e até ganhar força nesse processo de envelhecimento, a probabilidade de a gente viver mais, viver melhor, a qualidade... É interessante, mas a maior causa-morte entre idosos é queda. Exatamente. Né? Sim, exato. E eles caem por quê? Sarcopenia. Sarcopenia. Eles perdem massa, eles perdem força. A minha mãe hoje tem 82 anos e hoje ela chegou aqui, levou um tombo na rua, toda machucada. 82 anos para ela não é nada. Ela é muito forte. Ela é muito Exatamente. forte. Cai, eu acho que cai tá o tempo faltando inteiro. adultos fortes. Não cai o tempo inteiro, mas ela Não, cai. mas assim, não aconteceu nada. cai como a gente mas cai, é uma preocupação que a gente tem que ter. E os alunos nossos aqui, que estão com a gente há muito tempo, eles falam isso. Eles falam, a gente vai envelhecer com vocês. Eu tenho pessoas que estão comigo há 10 anos. E vão ficar postando. Achei massa. E vão continuar com a gente por mais 10 anos. Então, pensando nisso, eu não quero uma rotatividade de aluno. Eu não quero um aluno que vem, treina 2 anos, se quebra, sai, vai buscar outro lugar. Eu quero um aluno que fique com a gente por muito tempo. Porque esse é um atestado que o nosso trabalho está funcionando, está dando certo, que está mantendo, está tendo essa... Os alunos têm essa... A gente tem essa fidelidade, né? Dos alunos que vêm e ficam. Exatamente. Tem algo mais comercial do que isso, né? E não só comercial, mas da gente ter a sensação que a gente está seguindo realmente o nosso propósito. Que o propósito, pelo menos o nosso, não é só ganhar dinheiro com os alunos que têm, não. É você realmente estimular e realmente promover saúde, né? É isso que o profissional de saúde faz, promove saúde. Exatamente. O que eu falo para eles, né? Eu acho que está tudo muito interligado, né? Tanto a parte dos acessórios, da parte da musculação, e eu coloco muito voltado para o CrossFit, né? Porque o aluno pensa, ela só fala da musculação. Não, a gente pratica CrossFit também, né? CrossFit é uma modalidade que engloba tudo. Aí eu dou um exemplo assim, muito para as meninas reclamam mais de fazer os acessórios, né? Quando tem muito pull-up, né? Street pull-up. Isso acontece em todo lugar. Se fosse acessório para as pernas, elas não reclamariam tanto, né? Ninguém reclama das meninas. Ninguém. Meninas adoram perna. Hoje é perna. Excelente. Aí hoje eu botei Hoje eu botei na periodização deles para achar um RM de deadlift. Eu fiz, né? Antes já vou voltar para esse assunto. Eu usei muito protocolo, né? De vocês no curso. Eu usei muito o Jim Wendler. Eu fiquei assim, apaixonada pelo protocolo de Jim Wendler. Por quê? É um protocolo, né? Que são cargas submáximo, né? Porque a gente chega no máximo 82%. Mas é um protocolo que ganha muita força. Mas assim, eu fiz esse protocolo, né, Diva? Eu falei com você, eu dei uma parada na programação que eu estou executando Jim Wendler com eles. E assim, meus alunos estavam
pegando, assim, muita carga, mas muita carga. E eu falei, eles só estão há mais ou menos 7 semanas com essa periodização. E eu vi alguns meus pegando, assim, 130 quilos aí para 11 repetições. Eu falei, os meninos estão voando. As meninas também estavam evoluindo muito rápido, né? Mas os meninos, eles gostam mais da parte do acessório, né? Então, assim, os meninos evoluíram um pouquinho mais rápido que as meninas. Por as meninas não gostarem muito dos acessórios. Elas vêm, mas assim, eu fico muito em cima. Galera, hoje acho que dá pra gente treinar um pouquinho mais, mas não precisa ser tão pesado. E aí, comecei a sentir o resultado com os meninos mais rápido. E aí, a gente está achando hoje o resultado de um RM do deadlift. E assim, os meninos quase chegaram a 200 quilos do deadlift. E para uma turma, né, que é longevidade, assim, é um resultado muito forte. Chegar a 200 quilos. Para uma turma, né, que ninguém é atleta, todo mundo tem a longevidade, eu assim fiquei impressionado. E antes da gente achar o RM, eu passei o protocolo, quando terminou de Inventor, eu passei um protocolo muito, muito forte, que eu gosto muito, que é o Widowmaker, que são de 20 repetições. Como os alunos estavam muito fortes, eu falei, eles vão conseguir pegar bastante carga durante as 6 semanas e vão conseguir fazer as 20 repetições com mais de 120 quilos. Não deu outra. Alunos meus pegando carga com 120 e poucos quilos para 20 repetições. Além de eu ter melhorado o condicionamento deles, né? Porque é um protocolo que você precisa bastante de condicionamento. Sim, com certeza. E eu consegui com que eles fizessem muitas repetições com bastante carga. E nesse protocolo, as meninas também foram muito bem. Pegaram bastante peso para as 20 repetições. Aí eu já vi o quê? Consegui melhorar a parte cardiorrespiratória deles rápido e consegui que eles ficassem fortes também. E aí a gente está... Você falou uma coisa interessante. Né? Você falou, apesar do propósito deles ser diferente, o propósito de um atleta é performance, o propósito dos alunos é longevidade, é bem-estar, muitas vezes é estético. Mas você não precisa fugir dos princípios básicos, né? Por exemplo, que a gente falou aqui, alternância de intensidades, por exemplo, treinos exclusivamente para força. Isso vale para os dois, isso vale para os dois grupos. Os atletas, eu até uso isso como exemplo no curso, eu falo isso como exemplo no curso para vocês. Se os atletas que eu treino, que já são super bem treinados, que têm uma predisposição genética acima da média, eles não fazem treinos em alta intensidade todos os dias, por que os alunos exatamente teriam que fazer? Então, essa a filosofia é a mesma. Obviamente, são caminhos diferentes, porque são objetivos diferentes, mas você não precisa fugir muito dessas ideias, não, para treinar. Não, eu não fugi. Exatamente o que você falava no curso, eu comecei a fazer igualzinho. Galera, vai ter dias que é baixa intensidade, vai ser só força. Vai ter dias que vai ser só ódio. Esse ódio hoje é alta intensidade. Esse ódio que eu quero hoje, eu quero um ódio de baixa intensidade. Para quê? Para vocês recuperarem. Mas no outro dia, galera, eu quero hoje esse ódio de média duração. Então, você tem que manter um pace nesse ódio para você conseguir sustentar. Então, eu sempre falava o propósito do ódio antes do treino e falava o que eu queria deles. E todo mundo começou a entender realmente o que eu estava querendo passar. E foi exatamente o que você falou. Então, eu peguei, né, a base de atleta que você falava e só comecei a encaixar para a turma. E comecei a encaixar como longevidade para eles. E começou a dar super certo, porque eu usei vários tipos de protocolo. A gente está fazendo força, se eu não me engano, já tem mais 20 semanas de todos os protocolos que eu já passei para eles e consegui com que eles ganhassem força. E como eu trabalhava muito em porcentagem, né? Eu trabalhava muito com eles, que o Bernardo falou, de autorregulação. Eu achei a autorregulação. Por quê? Porque eu comecei a usar todos os movimentos básicos, deadlift, bench press, comecei a usar o shoulder press, push press. Só que como eles vieram da pandemia, eles não tinham tanta referência de porcentagem. Só que eu montava um quadro, galera, hoje eu quero 70%, vocês vão chegar no máximo a 75%. Muitos deles não sabiam o que era 75%. E aí eu falava, galera, 75% é uma carga moderada, mas para pesado. E aí eu fiz com que eles entendessem que hoje não é para você chegar no seu 100%. Não. Por quê? Porque quando a gente bota essa intensidade, o aluno quer logo achar o RM em todas as aulas. Galera, eu vou 5 repetições. Eu usei muito, Bernardo, a periodização linear de carga e volume, que você falou. Eu achei bem legal também. Para turma eu gosto bastante. Para você ter uma ideia, até atletas
a gente fala sobre isso, né? Sobre a periodização linear é a mais básica, assim, mais simples, que funciona muito bem para alunos, que funciona muito bem para quem está começando, mas mesmo os atletas bem treinados, até hoje, em algum momento, a gente encaixa uma periodização linear. Então, é uma alternativa simples de você aplicar. Isso que é uma coisa interessante também. Não é complicado de ser aplicada. É uma coisa que gera uma interatividade com o aluno, porque ele vê lá no quadro, ele olha lá, hoje a gente terminou com 70%, semana que vem a gente vai terminar com 75%. Então, ele já começa a entender um pouco do que você está fazendo. Então, isso é bem legal. Isso é uma coisa que a gente usa bastante, até hoje. Eu comecei a fazer isso com eles e eles começaram a entender, porque antes de eu fazer o curso, eu passava a ter porcentagem. Mas vamos supor, galera, hoje no máximo se não chegou a 80%. Tinha aluno meu achando RM no dia. Eu falei, galera, hoje não é propósito, se não achar RM, porque o aluno gosta, né? O aluno, até eu sou dessas, né? Até uma vez eu estava fazendo a semana de load, né? Que você me passar na planilha. Aí eu pensei, tá subindo minha carga, eu vou testar o RM. Já aconteceu comigo também, né? Porque além de eu também sou aluna, então tem gente que se empolga. Eu consegui entender o que eles fizessem dentro da porcentagem que eu queria. Galera, essa semana é download, então ninguém vai ultrapassar. Por mais que você consiga ultrapassar, você consiga pegar mais carga, mas semana de download é redução da intensidade no volume. É só para você praticar o movimento com técnica, mecânica e também conseguir com que eles fizessem, que entender essa semana também. Semana de load, galera. Relaxa, vocês vão recuperar. Semana que vem a gente consegue dar um novo estímulo. Então, todas essas programações, né, que eu continuo estudando até hoje, né? Claro, tem coisas que a gente esquece, uma coisa ou outra. Continuo estudando até hoje, mas são coisas assim que eu consegui com que eles expandissem o conhecimento deles, né? Com o que eu falava. E conseguir com que eles tivessem evolução. A gente está aberto há 5 meses, mais ou menos. Então, em 5 meses, eu consegui ter um resultado que, de repente, há 1 ano atrás, eles não tinham, quem entrou aqui. Então, dessa forma, eu acho que mudou muito assim, o meu pensamento de planejar. Por isso que eu sou grande fã de vocês. Obrigado. Que bom, né? E tem aluno que... Eu falo tanto em baixa intensidade, falo tanto de vocês, que eu tenho aluno que chega bem antes da aula e começa a fazer uma bicicleta em baixa intensidade. Fica lá pedalando, tranquilo, vai correr. E consegui também passar muito da ideia do que eu aprendi para eles. E a maioria dos meus alunos seguem você no Instagram. Todo mundo conseguiu. Uma grande parcela aí de fã para vocês. Eu vou continuar até ficar velhinha seguindo vocês, porque eu acho que está muito certo a programação, tanto estética como longevidade. A galera está curtindo demais, gente. Eu sou extremamente agradecida por todo o conhecimento que vocês passaram para mim e eu estou passando para eles. Espero poder passar um pouquinho mais. Que bom, com certeza. Então, agora já podemos dizer que você com certeza conseguiu conquistar, né, uma periodização mais inteligente, que funciona, com os resultados. Nossa, eu posso dizer que eu sou uma outra head coach, né? Sou uma outra pessoa, assim, mais estudada, né? Entendi melhor sobre todos os sistemas energéticos, sobre programação, planilha. Então, hoje em dia eu já me acho muito capaz de estar assumindo, né, um posto que para mim é um posto muito difícil, né? Você montar treinos e você mudar a vida, né? O nosso intuito é esse. Ser professor é isso, é mudar a vida. E eu tenho esse intuito de programar, né? Programar, eu mexo com vidas de muitas pessoas. Isso que eu acho que mais fantástico da profissão de quem montar planilha de treino. Legal, ótimo feedback, ótimo. É muito bom para a gente saber isso, né? Como eu falei no começo, você conseguir entender, essa é a nossa missão, né? Que você conseguir entender e aplicar Exatamente. O ápice do que a gente quer, né? Exatamente. Entender e aplicar. Não adianta nada. Existem, infelizmente, muitas pessoas que falam pra gente. Eu já tinha feito outros cursos antes e eu sabia a teoria, mas eu não tinha essa aplicação, não conseguia passar para a prática, eu não conseguia do aluno conseguir replicar e realmente colocar no papel que ele está aprendendo, né? E ter o resultado na prática. Então, isso é tudo. Isso é importante demais para a gente. Exatamente. Exatamente, gente. O importante é a gente continuar praticando. Sempre que vocês lançarem
curso, você pode ter certeza que eu vou estar inscrita, seja onde vocês programarem, eu vou estar presencialmente, eu vou estar online. Eu achei bem bacana a ideia de vocês montarem o curso online. Vocês conseguiram atingir gente de todo o estado. Sem Gente precisar sair de na verdade, casa. foi gente Eu acho de fora, né, Rê? Não sei se na sua turma tinha, mas tem gente de Moçambique, gente de Angola, gente de Portugal, brasileiros que moram fora, o Gui, por exemplo, que mora o Gui, na Irlanda. Então, teve gente que do mundo inteiro. Teve gente da Austrália, que está fazendo isso. A Austrália tá Foi bem legal. Caraca. Não, e vocês continuam, né? Com muita gente ainda, né, na inscrição do curso de vocês. Eu vejo lá a galera comentando, né? A galera que faz a planilha de vocês também, eu acho assim, fantástico. É muita gente que faz a planilha de vocês, muita gente que tem muito resultado bom. Então, eu acho assim, vocês dois bem incríveis, assim, tanto na parte da técnica, na parte teórica, e na parte de vocês conseguirem motivar os alunos a fazer a planilha, né? E ver o resultado. Por isso que eu falo mais uma vez, eu sou fã. Obrigada, Rê. Obrigada pela entrevista, pelo seu tempo, por compartilhar aqui toda a sua experiência, toda a experiência dos seus alunos aí na Crown Ipanema. Com certeza, quando a gente estiver no Rio, a gente vai dar uma passada para treinar aí com vocês. Se você vier em Brasília, vem aqui na BSB CrossFit. Com certeza. A nossa box também é bem diferente, né? Bem diferente. Com certeza, né? Da norma. Eu vi, mas eu também é bem bacana. A minha também é diferente, né? Porque aqui na Zona Sul não tem tanto espaço, né? Na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma box pequena, mas bem acolhedora. Assim, também é bem legal. Se vocês vierem, pode ter certeza que a... Obrigado, Rê. Obrigado pela participação, obrigado pelo testemunho. Obrigada de novo. E bons treinos. Vai mandando pra gente as atualizações e tudo que tá rolando por aí, tá? Valeu. Prazer nosso. Tá? Foi um prazerzão. Você também. Obrigado, um beijo. Boa semana pra você. E aí, galera? Semana que vem a gente vai fazer uma live com algum atleta. E aí na outra semana com um aluno de novo. A gente colocou lá um questionário no Story. Diz pra gente quem vocês gostariam que a gente entrevistasse de atleta. Qual atleta que vocês gostariam que a gente entrevistasse? Já tiveram várias respostas lá. Gui, Lari, Ideia, vamos ver quem vai ganhar pra gente chamar semana que vem. Lucas da Rosa, Gustavinho Pucci também já teve voto. E valeu, galera, pela participação. Obrigada pela galera da Crown Ipanema aí que participou. Valeu, galera. Que bom que vocês estão gostando. Obrigada, Everton, que você está fazendo o curso agora. Que bom que você está gostando. E é isso aí, pessoal. Valeu, galera. A gente se fala, então, na próxima. Obrigado. Valeu.